A história da Arca de Noé, registrada no livro do Gênesis, capítulos 6 ao 9, é uma das narrativas mais emblemáticas da Bíblia. Mais do que uma simples crônica antiga, trata-se de um testemunho poderoso da justiça, misericórdia e fidelidade de Deus. Este relato milenar, mesmo ao ser lido por olhos modernos, mantém um profundo apelo espiritual, moral e existencial. Ele fala diretamente ao coração humano sobre as consequências do pecado, a necessidade de arrependimento e a esperança que ressurge da obediência e da graça divina. É, portanto, uma história que transcende o tempo, sendo ao mesmo tempo uma advertência e uma promessa. Segundo o texto bíblico, a humanidade havia corrompido seus caminhos diante de Deus. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Gênesis 6:5. Esta afirmação contundente nos convida a refletir sobre a profundidade da decadência moral que tomou conta da sociedade da época. O pecado havia se alastrado de tal forma que a terra estava cheia de violência e injustiça. Em meio a esse cenário de desolação espiritual, destaca-se a figura de Noé, um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, que andava com Deus. A escolha de Noé não foi arbitrária. A Bíblia nos ensina que ele achou graça aos olhos do Senhor. Sua vida refletia comunhão com Deus em um mundo que havia se afastado completamente do Criador. Esta distinção espiritual fez com que ele fosse chamado para uma missão que, à primeira vista, poderia parecer absurda ou improvável. Construir uma arca para salvar sua família e representantes de todas as espécies de animais da terra, pois um grande dilúvio se aproximava. O projeto era imenso, exigia fé inabalável e obediência radical. Noé não apenas ouviu a voz de Deus, mas agiu conforme cada instrução divina, mesmo sem ver sinais imediatos do juízo anunciado. O processo de construção da arca é um testemunho de perseverança. Estima-se que Noé tenha dedicado décadas a essa tarefa. Durante esse tempo, ele também foi um pregoeiro da justiça, como nos lembra o apóstolo Pedro em sua segunda epístola, 2 Pedro 2,5. Sua vida era uma pregação contínua, um convite ao arrependimento e uma advertência sobre o juízo que estava por vir. Contudo, não há registro de que alguém, além de sua própria família, tenha se juntado a ele. A incredulidade do mundo diante da iminência do juízo de Deus é um eco que ressoa nos dias atuais, lembrando-nos da necessidade urgente de ouvir e obedecer à palavra do Senhor. Quando chegou o tempo determinado, a chuva começou a cair. 40 dias e 40 noites de águas incessantes cobriram toda a terra. As comportas do céu e as fontes do abismo foram abertas. Toda forma de vida que não estava na arca pereceu. O juízo divino foi completo e irrefutável. E, no entanto, em meio à destruição, havia salvação. A arca, construída com obediência e sustentada pela graça divina, flutuava sobre as águas como símbolo da proteção de Deus para com os que confiam nele. A salvação não estava na madeira do barco em si, mas na obediência à direção divina. A arca representava o abrigo seguro providenciado pelo próprio Deus. Durante 150 dias, as águas prevaleceram sobre a terra, até que começaram a baixar. A arca repousou sobre os montes de Ararat e o processo de renovação começou. Noé, ao sair da arca, não se ocupou imediatamente com reconstruções materiais, mas edificou um altar ao Senhor e ofereceu sacrifícios de gratidão. Este gesto revela o coração de um homem que compreendia a fonte de sua salvação. Deus, ao receber o sacrifício, estabelece uma aliança com Noé
e, por extensão, com toda a humanidade. O arco-íris é instituído como sinal visível dessa aliança, uma promessa de que as águas do dilúvio não destruirão novamente a terra. O significado da história da Arca de Noé vai além do seu valor histórico ou simbólico. Ela nos fala profundamente sobre a natureza de Deus, justo e santo, mas também cheio de misericórdia e disposto a salvar. A narrativa revela que, mesmo quando a corrupção humana alcança níveis alarmantes, Deus busca aqueles que lhe são fiéis. Noé foi escolhido não por perfeição, mas por fidelidade e disposição de obedecer. Isso nos lembra que a obediência é uma expressão prática da fé e que a fé verdadeira sempre se traduz em ação. O episódio do dilúvio é um lembrete doloroso da realidade do juízo divino, mas também uma gloriosa antecipação do plano de redenção que se culmina em Jesus Cristo. Assim como Noé foi instrumento de salvação para sua geração, Cristo é a arca eterna, o meio pelo qual o homem pode ser salvo da condenação. A arca que Noé construiu aponta para uma salvação maior, completa e definitiva, oferecida na cruz. Em Cristo, encontramos refúgio, restauração e esperança. A arca é um tipo de Cristo, única porta para a salvação, assim como a arca tinha apenas uma entrada. Jesus disse: "Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo." João 10:9. A história de Noé também nos ensina sobre a importância da liderança espiritual no âmbito familiar. Noé não apenas salvou a si mesmo, mas também sua esposa, seus filhos e as esposas de seus filhos. A obediência de um homem trouxe vida a toda a sua casa. Esse é um chamado para todos aqueles que exercem influência espiritual em suas famílias. A responsabilidade de conduzir os nossos para o abrigo da presença de Deus é inadiável. Em tempos de incerteza, a fidelidade individual pode ser a chave para a preservação coletiva. Além disso, a narrativa reforça a importância de estar atento à voz de Deus, mesmo quando ela contraria o senso comum ou a lógica humana. Noé viveu em um tempo onde construir uma arca parecia loucura, onde falar de um dilúvio era motivo de escárnio. E mesmo assim, ele permaneceu firme. Esta firmeza diante da incredulidade é uma virtude cada vez mais necessária em um mundo onde a fé é frequentemente ridicularizada. O exemplo de Noé inspira os crentes a perseverarem, mesmo quando a obediência a Deus implica rejeição, isolamento ou sacrifício pessoal. A Bíblia nos apresenta a história da Arca de Noé como uma memória viva da fidelidade de Deus e da resposta humana à sua direção. Não se trata apenas de um relato do passado, mas de um convite permanente à reflexão, arrependimento e renovação espiritual. Em um mundo que ainda enfrenta os efeitos do pecado, a mensagem da arca continua ressoando. Há um caminho de salvação, e este caminho exige fé, obediência e confiança no Deus que sustenta todas as coisas. Noé não era um herói na perspectiva humana. Ele era um homem comum chamado para uma tarefa extraordinária. Sua força não estava em sua habilidade, mas em sua disposição de seguir a Deus com integridade. Ao ler sua história, os crentes são lembrados de que Deus ainda busca homens e mulheres que estejam dispostos a viver com fidelidade, mesmo quando o mundo ao redor parece ter se esquecido do Criador. A vida de Noé nos mostra que é possível ser justo em meio à corrupção, que é possível andar com Deus, mesmo quando todos caminham em direção oposta. A aliança estabelecida por Deus após o dilúvio foi uma declaração de sua intenção de sustentar a criação e de oferecer novas oportunidades. O arco-íris nos céus continua sendo um lembrete de que Deus cumpre suas promessas. A narrativa da arca, portanto, é também uma história de recomeço. Após o juízo, houve nova chance.
Após a tempestade, veio a calmaria. Este ciclo de juízo e graça revela a profundidade do amor divino, que não abandona sua criação, mas trabalha para redimi-la. Ao longo das Escrituras, vemos referências ao dilúvio como um exemplo do juízo que virá no fim dos tempos. Jesus mesmo menciona os dias de Noé como paralelo ao tempo de sua segunda vinda. Mateus 24, 37 a 39. Essa conexão profética amplia o significado da narrativa e nos chama à vigilância espiritual. Assim como muitos foram pegos de surpresa nos dias de Noé, muitos poderão ignorar os sinais dos tempos. A Arca de Noé, portanto, é também um alerta profético, uma convocação à prontidão e à santidade. Em última análise, a história da Arca de Noé é um poderoso lembrete de que a fidelidade a Deus não é em vão. Cada prego na arca, cada dia de trabalho, cada palavra de advertência pregada por Noé foi parte do plano divino de salvação. Mesmo quando não se vêem resultados imediatos, a obediência produz frutos eternos. O exemplo de Noé nos encoraja a construir, mesmo quando os outros zombam, a pregar, mesmo quando não há ouvintes, a crer, mesmo quando não há sinais visíveis. A Bíblia nos oferece, por meio dessa história, uma mensagem de esperança e propósito. Ainda há tempo de entrar na arca espiritual que é Cristo. Ainda há tempo de viver com integridade, de ensinar nossos filhos, de influenciar nossas famílias, de ser luz em meio às trevas. A arca não é apenas um barco que resistiu ao dilúvio, mas é símbolo da fidelidade divina que nunca falha. Em cada geração, Deus levanta aqueles que estão dispostos a segui-lo. Que cada leitor desta história possa, como Noé, andar com Deus, confiar em sua palavra e preparar-se para o que virá, firmados na rocha da fé, sustentados pela graça e guiados pela esperança que nunca se apaga.